embaixo, não? Alô, alô, boa tarde, salve, salve. A gente chegando a partir de agora. Começando mais uma edição dos Donos da Bola, fechando a semana, hein? Olha só, preste atenção, gente, se liga aí, o que tá pegando fogo hoje? Arrascaeta chegando, rapaz, você já foi melhor, hein, gente? Arrascaeta chegando, já foi apresentado para o torcedor do Cruzeiro e tem também no Galo. Aliás, treino é jogo e jogo é o sonho de quem é reserva no time. Sabe o que eu tô falando? É verdade, daqui a pouco você vai saber então. Lucas Silva também, será que vai embora, hein? Já foi, né? O Jornal Marca já tá dando como certo, todo mundo já falando que foi, nem treinou ontem. Daqui a pouco a gente fala disso. Tem também o menino Dodô, que sonha com as Olimpíadas e é um que se vem se destacando e chamando a atenção da torcida atleticana. Nossos comentaristas estão aqui hoje com um comentário especial de Leston Júnior, tremendo técnico, e hoje ele é comentarista dos Donos da Bola. Aliás, a reunião depois para ver se fica. Vamos emendar direto, pessoal, de primeiro, sem perder tempo. Na manhã de hoje, o recém-contratado de Arrascaeta, né, pessoal? De Arrascaeta foi apresentado e você acompanha, aliás, apresentado pelo Cruzeiro na sede do Barro Preto. Tá então, de Arrascaeta. Aliás, a torcida, desde os jogos do Defensor contra o Cruzeiro, a torcida já vem pedindo a contratação e o Cruzeiro atendeu. Então tem que ser festejada assim a chegada do De Arrascaeta. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o De Arrascaeta. Evidentemente que o assunto do dia, né? Ele está entre os assuntos do dia, mas as saídas do Lucas Silva, então confirmada pelo Valdir Barbosa, e o Valdir diz que a negociação com Everton está estacionada, mas que ela vai andar na sequência dessa sexta-feira e deve a coisa ser acertada, acredito que no máximo até segunda-feira. Bom, o fato é que hoje pela manhã o Cruzeiro recebeu mais 1 milhão de euros, né? A primeira proposta era de 8 milhões, então o clube, que é o Al-Ahly, jogou mais 500 mil euros no negócio e o Everton Ribeiro, o Cruzeiro, segundo informações, o Cruzeiro tinha uma dívida com o Everton Ribeiro de 500 mil euros, o Everton Ribeiro colocou esse dinheiro também no negócio para facilitar a saída. Parece, segundo o próprio Valdir Barbosa ali, que a negociação vai acontecer e o Everton deve deixar o Cruzeiro. Agora, só 2 detalhes que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro deles, eu acho uma covardia 2 coisas que estão fazendo com o Everton Ribeiro. Não tenho procuração para defender o atleta, nunca estive com ele pessoalmente, mas a primeira delas, falar que ele está forçando a barra para sair. É uma sacanagem que estão fazendo com ele. Ele não está forçando barra coisa nenhuma. Existem 1.130.000 reais por mês esperando o cara na China. Existe um contrato de 4 anos para um jogador de 26 anos de idade. E outra coisa que eu acho um absurdo é dizer, deixa o Cruzeiro liberar, ele pipocou em decisões. Peraí. O cara foi por 2 anos consecutivos, o cara foi o melhor do Cruzeiro. E gratidão, quem não tem, normalmente não tem caráter. Então eu acho muito perigoso esse tipo de reação contra um jogador que está prestes a assinar um novo contrato. No futebol as coisas são bem assim, jogadores vêm e vão, e o clube continuará gigante como sempre foi. Estou recebendo o Leston Júnior aqui, eu gostaria até, já de antemão, o Leston, te perguntar naturalmente sobre essas saídas dos jogadores. Se discute muito que o futebol brasileiro está falido e que se o mercado europeu não absorve, então porque a coisa está andando ruim. Mas o Conca ontem assinou um contrato com o time da segunda divisão da China para ganhar 2 milhões de reais por mês. Que mercado da bola no mundo vai absorver um jogador desse? Boa tarde, prazer em recebê-lo aqui, Júnior. Boa tarde, Everton, Dimara, Cadu. Isso é inevitável, né? Principalmente num clube que conquistou tudo como o Cruzeiro conquistou nos últimos 2 anos, né? Então é realmente inevitável a saída de alguns jogadores, principalmente pelo momento que o futebol brasileiro vive. Essa dificuldade financeira que os clubes vivem, isso não é luxo de Cruzeiro ou Atlético, são quase que todos os clubes no Brasil passam por essa dificuldade, e a venda de alguns jogadores se faz necessário para que o clube possa continuar dando sequência naquilo que deu certo nos últimos anos, né? Eu até cito o Atlético como exemplo. O Atlético, se pegarmos o time campeão da Libertadores, está bem diferente o time campeão da Copa do Brasil, porque enquanto estrutura, enquanto clube, está preparado para essas mudanças que são decorrentes do futebol. Então acredito que, obviamente, que o torcedor fica triste com a saída de jogadores importantes como esses que aí foram citados, mas o clube está preparado porque tem estrutura,
vai ter uma condição financeira boa em função dessas vendas, de continuar tendo uma saúde financeira boa, e o departamento de futebol está muito preparado, porque realmente comprovou isso nas 2 últimas temporadas. Em primeiro lugar, preciso agradecer, eu esqueci, não posso cometer esse erro aqui, agradecer ao Valdir por ter atendido nossa reportagem, não é? Se a imagem não estava boa, dane-se, o importante é a latinha na boca dele, principalmente, porque é um sinal de internet, não é? Então, o importante é a latinha na boca dele e ele falar o que ele falou, que foram informações extremamente importantes. Eu não acompanhei os outros órgãos de imprensa, portanto não posso desprezar o trabalho dos amigos, mas acredito que algumas coisas que ele disse ali foram coisas ditas em primeira mão. Que para nós também não quer dizer nada, mas é sempre bom chegar na frente. Dimar Oliveira, ele confirmou o Lucas Silva, muita gente já havia confirmado, mas essa questão do Everton Ribeiro, eu ainda não havia escutado da boca de ninguém do clube que a coisa poderia realmente acontecer. E ele praticamente, pelo que ele disse, ele deu a entender que o Everton realmente vai embora. Boa tarde, Mara. Boa tarde para todo mundo. Foi exatamente isso que o Valdir disse, que o Everton está muito próximo. E eu vou entender da seguinte forma, Everton, parou-se tudo para acertar a questão do Lucas Silva, né? Era necessário fazer isso. Você tinha uma negociação acontecendo com o Real Madrid, tinha a questão dos percentuais. Eu sei que o Cruzeiro brigou e depois a gente vai saber efetivamente quais serão os percentuais de venda mesmo do Lucas Silva. O Cruzeiro tentou ficar com um pouco mais. Então, isso demanda uma negociação. A gente até comentava hoje na Band News que foi muito bacana ler nos jornais espanhóis sobre o caráter do Lucas Silva e a forma como o Lucas Silva se conduziu na mesa de negociações. Um garoto, um menino, que mostra como ele está preparado mesmo para esse novo desafio na carreira dele, que é chegar à Europa, que não é só futebol, é amadurecimento, é um histórico novo dele. Então, o Valdir traz essa informação, e a do Everton Ribeiro, que é extremamente importante, que nas próximas horas a coisa deve se concretizar. E vamos parar com essa bobagem de achar que o jogador está deixando o clube porque não ama, porque não sei o quê. Gente, isso é negócio, é profissionalismo. O Everton amou, gostou do Cruzeiro e fez o melhor para o Cruzeiro durante o tempo todo que ele esteve aqui. Algum maluco aqui é doido de falar que esse moço não jogou tudo que sabia no Cruzeiro? Então, para com essa bobagem, são negociações, é a situação que ele precisa para esse momento, como é a do Lucas Silva. E tem gente chegando, o próprio Mena, o Valdir revelou aí que está neste momento numa reunião na questão do Mena, o Pará também está certo, ou seja, o Cruzeiro vai se refazer dessa história. E a gente também falou aqui tantas vezes e elogiou tanto o grupo do Cruzeiro, então agora virou uma porcaria o grupo, quer dizer, não tem reposição, ninguém sabe o que vai fazer. O Marcelo Oliveira é um super treinador que transformou esse time no que ele transformou. E a gente tem que confiar no trabalho dele e acho que é isso que a diretoria está fazendo e vai trabalhar no sentido de que ele tenha o melhor para continuar fazendo essa história que ele está fazendo no Cruzeiro. Daqui a pouco tem um Galo, a torcida do Atlético segura aí que daqui a pouco a gente chama, mas Cadu, uma sexta-feira extremamente movimentada. Daqui a pouco, se bem que o Valdir disse que hoje talvez não, mas a negociação com o Mena extremamente adiantada, a saída do Lucas Silva confirmada, a possível saída do Everton Ribeiro também, dita ali agora pelo Valdir Barbosa, ou seja, a apresentação do De Arrascaeta, uma sexta-feira que a gente adora, né, Ídolo? Não é, Ídolo? Exatamente. Boa tarde, Ídolo! Boa tarde a todos, boa tarde especial para o Léstor, nosso amigo, bem-vindo aqui. Olha, Everton, eu concordo com o que os companheiros falaram, no sentido de que não é o fim do mundo e, ao mesmo tempo, é compreensível que um time que ganhou tudo nos últimos anos se transforme numa vitrine, atraia o interesse de investidores, de clubes do exterior, mas, ao mesmo tempo, paralelamente, dá para entender também a preocupação da torcida, Everton, porque o Cruzeiro, de fato, agora, o termo desmanche se aplica muito bem ao que está acontecendo no Cruzeiro, não digo nem no sentido pejorativo e de que o time não vai conseguir funcionar na temporada, mas é inegável que pela quantidade de jogadores que saíram e mais pela qualidade dos atletas que estão deixando o Cruzeiro, que há sim um desmanche. O Cruzeiro perdeu os seus 2 principais atletas, já estão considerando o Everton Ribeiro como um negócio realizado, o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart deixando o time do Cruzeiro, e o Lucas Silva, que em muitos momentos, para muita gente, foi considerado o terceiro jogador na escala de importância ali do Cruzeiro, pelo papel que realiza no meio-campo, por ser um pulmão ali do setor, pega, sai para o jogo, dá o dinamismo ali a esse setor com o toque de bola. Então, realmente dá para entender a preocupação do Cruzeiro. Acho até, do torcedor do Cruzeiro, acho até, Everton, que em termos de falta de substituto, a saída do Lucas Silva é mais preocupante. Não estou dizendo que é pior que a do Everton Ribeiro, que é mais jogador, é mais craque, faz mais diferença.
Mas o Lucas Silva não tem o substituto no Cruzeiro nesse momento, porque o Newton também deixou o time. E foi uma coisa que até falamos aqui, eu, Edmara, quando você estava curtindo suas férias, que quando havia especulação em torno das saídas de Lucas Silva e de Newton, a gente comentava, né, Edmara? Se os dois saírem juntos, complica demais a situação. E foi o que aconteceu. Então, não sei se o Cruzeiro tem que buscar um grande volante. O Luciano Dias foi bem ali nas perguntas, citando 2 volantes de muita qualidade, né? O Paulinho e o Arouco. O Cruzeiro poderia muito bem receber um jogador desse patamar, porque se a gente for considerar os volantes que aí estão, talvez eu acho que seja o momento até de dar muita chance para o Eurico. Porque eu vejo com mais... com mais otimismo a possibilidade de o Eurico virar um grande jogador do que de o William Farias funcionar muito, a próprio Seymour, que a gente não conhece, mas não sente tanta confiança. É a saída de bola, né? Porque a saída de bola do Newton e do Lucas Silva, ela valorizava muito a chegada desses jogadores que também foram embora. Não, e outra coisa, Edmar, o Cruzeiro tinha o meio-campo com Lucas Silva, Newton, Goulart e Everton Ribeiro. Está perdendo os 4 jogadores. Exatamente. Então você perde 4 jogadores do melhor setor que o Cruzeiro tinha nessas 2 últimas temporadas, e por isso existe uma preocupação. Mas, por outro lado, é muito bom destacar que a gente não sabe o que o Seymour vai jogar. Não sabe. Eu acho que desprezar o futebol do atleta, porque ele não veio de um grande clube de primeira divisão, eu acho muito perigoso. É melhor esperar jogar. E o De Arrascaeta, porque eu vejo o De Arrascaeta fazendo exatamente a função do Everton Ribeiro nesse time do Cruzeiro. Do Goulart, não. Do Everton Ribeiro. Então, tem que ter muita cautela para às vezes avaliar isso. Pode existir um desmanche? Pode existir. Mas o Cruzeiro terá dinheiro para chegar ao mercado. Não é que está sobrando dinheiro, vai encher um caminhão pipa e sair jogando, não é isso. Mas vai com dinheiro para o mercado, que facilita. E além disso, se bem que o mercado também não está apresentando tantos nomes. Mas com dinheiro é sempre mais fácil negociar. Segura para mim, Hidro, só um instantinho, daqui a pouco a gente volta a falar de Cruzeiro, porque ontem na Cidade do Galo, os reservas do Atlético enfrentaram o Minas Boca, que aliás, ano passado a gente elogiou tanto, né, Edmar, o Minas Boca, um time técnico e tal, mas time lento e acabou caindo. Foi pro Guarani, inclusive, é verdade. E o treino foi tão pegado que até parecia a partida valendo 3 pontos. A nossa equipe esteve lá e mostra para você, veja aí. Quem que bateu essa falta aí, hein? Giovanni Augusto, aliás, muito elogiado no treinamento de ontem, Giovanni Augusto, muito bem, fez uma temporada no passado espetacular, né? E tomara que o Atlético... Primeiro gol no Itaquerão, bem lembrado. Tomara que o Atlético consiga segurar que esse garoto pode ser uma boa aposta para a temporada. Agora, com todo o respeito que o André mereça, a chance está batendo mais uma vez a porta dele, né? Então, mais uma vez, as chances estão sendo oferecidas a ele e tomara que dessa vez ele abrace. Tomara que dessa vez ele abrace. Agora, como eu estava dizendo aqui, com todo respeito a ele, não dá para pensar, né, na possibilidade de não, como diria aquele treinador, oportunizar, né, Dodô e Carlos e de repente jogar com o André. Né? O momento é do Carlos, o momento é do Dodô. Você tem outros jogadores ali, o próprio Cezinha. Eu não estou falando de características, são diferentes. Mas apostar num jogador mais lento, e o Leston dizia isso hoje comigo aqui em off, antes da gente entrar no programa. O futebol não... A gente sempre diz isso aqui também, mas quando vem de um treinador, a gente absorve com muito mais facilidade. O futebol não aceita mais jogadores lentos, né, Júnior? Que para a bola, aliás, Júnior nada, é Leston. Que para a bola, que pensa e tal. Hoje o futebol é mais dinâmico, né, Leston? É muito rápido, né? O futebol é muito competitivo. Eu sempre digo que jogadores da característica do Paulo Henrique Ganso, por exemplo, que é um craque, um jogador de muita capacidade técnica individual, cada vez menos vão ter espaço no futebol. Talvez no mercado hoje o Ganso vai perdurar aí por tudo que já fez também, né? E por todas as apostas que já foram colocadas nele. Mas dificilmente vão surgir jogadores com essa característica, porque é fundamental essa mobilidade, e o time do Atlético é o exemplo vivo disso, né? O Levi, depois que assumiu o Atlético passou a ter uma velocidade de jogo muito interessante, né? E, então jogadores com essa característica do Carlos, né? Do próprio Dodô, Marion, são jogadores intensos e o futebol hoje pede isso. Então acredito que são jogadores que vão ser muito úteis e terão muito mais oportunidades que alguns jogadores que não têm essa característica como predominância. Ô Cadu, você acha que teve alguma relação, a queda no rendimento do Jô e do André? Se bem que o Jô e o André, o problema extra-campo aconteceu há pouco tempo.
Mas você acha que esses problemas extracampo, e eu nem estou dizendo que anda acontecendo, que tem mais, que a gente ficou sabendo de outros, não estou dizendo isso. Mas você acha que isso contribuiu para a queda no futebol? Ou o próprio futebol dinâmico de velocidade que vem tomando conta dos times, e já chegou aqui, inclusive, esse estilo de jogo no Cruzeiro e no Atlético, que meio que limou eles um pouco do grupo? Ou seja, não dá mais para você trabalhar em função de um atacante. Até pegando o gancho do que o Lesson falou, antes de responder a sua pergunta, o Muricy Ramalho, com quem o Lesson já trabalhou, tenta ligar o Ganso na tomada o tempo todo. Tenta mudar um pouco o estilo desse jogador, desde que é o treinador desse meia espetacular, mas que é pouco competitivo em muitos aspectos. Então o Muricy fala, entra mais na área, seja mais veloz, tenta recompor de forma mais eficiente, ficar um pouco mais dinâmico, porque realmente é um estilo muito bonito de se ver, mas às vezes não tão eficaz nesse futebol muito moderno. Respondendo a sua pergunta, no caso do André, é complicado você falar que a parte extracampo interferiu no rendimento dele dentro das 4 linhas, porque o André já vem mal há muito tempo, né, Everton? Ele teve aquele momento espetacular ali no nascimento de uma nova geração do Santos, com companheiros muito qualificados, inclusive o Paulo Henrique Ganso, só que depois disso não foi mais o mesmo jogador. A segunda passagem dele pelo Santos já foi muito ruim. Eu acompanhava muito alguns companheiros lá de São Paulo que eram muito críticos com o André, já desciam a lenha nesse jogador e não tinha história no Santos de badalação, de festa. Então, realmente é um cara que perdeu o seu futebol ao longo do caminho. Eu não coloco na conta do comportamento extracampo, não. E no caso do Jô, talvez esse paralelo possa até existir um pouquinho mais do que no caso do André, mas também não justifico somente por causa disso. Até porque, quando o Jô esteve num bom momento no Galo, a gente tinha notícias de badalação fora de campo. E ele tem um histórico, assim, na carreira, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Então também é complicado você pensar e dizer, cravar que o problema foi só esse. Sinceramente, acho que são problemas paralelos. Os dois não vão bem dentro de campo, tiveram esses problemas de comportamento, mas independentemente disso, tecnicamente, não estão no nível de seus companheiros do Atlético. Então não vejo grandes oportunidades para eles ao longo do ano, além dos jovens que você citou. É óbvio, tem o Lucas Prato, que a gente já viu, não é um centroavante paradão, mas vai ser um 9 no Atlético, vai ser um jogador mais adiantado. E para concorrer com ele ali, meu amigo, vai ser muito difícil, porque é muito bom jogador. Ô, Dimara, a gente mostrou aí mais uma vez o André falando. Ele mesmo disse que não imaginava que o Atlético fosse dar uma outra oportunidade a ele. O Jô teve, mais uma vez, o perdão do Levir Coupe. O Levir disse que vai dar mais uma chance aos jogadores. O Conceição ainda não apareceu, né, para falar e nem para jogar. Não sei se ele jogou ontem. Não. Jogou ontem lá? Treinou bem? Não. Treinou normal, tá. Como é que você vê, Dimar, treinado bem, esse é a manchete. É verdade. Como é que você vê essa reintegração desses 3 jogadores aí depois do presidente Calil e do Maluf, né? Inclusive, no nosso microfone, eles disseram que eles não jogariam mais com a camisa do Atlético. No entanto, a gente entende que por trás de tudo isso existe muita grana. Então não dá para abrir mão também e jogar isso na lata do lixo e liberar, você precisa apurar uma grana. Eu acredito que o Daniel Nepomuceno tenha olhado para isso, né, Dimar? O André assustou eu também, porque eu sou totalmente contra, não teriam outra chance, por várias situações. Quando o Cadu fala essa questão da interferência, é óbvio que o extracampo ele interfere de uma outra forma, mas eu ouvi o Zé Elias falando, ex-jogador do Corinthians e tal, que quando você tem problemas, e que foi o caso que o Jô enfrentou, é muito difícil de você, dentro de campo, se dedicar da forma como você poderia dedicar ao futebol, que te exige tanto do físico, da cabeça, do técnico. E aí, pode ser todos os seus amigos, todos os seus treinadores, dizem que o Jô é extremamente querido pelo grupo, todo mundo, mas e você está se ajudando? Esse pessoal que gosta da festa normalmente é bom de resenha, né? Bom de resenha, todo mundo conversa, é amigo. Então, sabe, não dá mais. Eu entendo o trabalho que o Atlético está fazendo, está tentando colocar eles em outra equipe,
Felipe, até tentaram lá, né? Quem sabe se o Cuca levava, mas o Cuca falou, não, gosto dele como pessoa demais, mas não está nos meus planos. Então é muito complicado. E mais do que isso, né, eles não encaixam no futebol que o Atlético apresenta hoje. Quando o Leston fala da questão da velocidade, é o que mais os treinadores falam. Você pegar a entrevista do Vanderlei Luxemburgo, que queria o Montijo, que não deu certo, e estão falando do Montijo no Cruzeiro de novo, ele está com o Eduardo lá tentando dar uma velocidade para aquele time, que até apresentou uma certa velocidade, mas que é muito complicado. Quando o Luiz Felipe está chorando porque ele tem 2 atacantes com as mesmas características lá na frente, ele está chorando por quê? Porque mudou. Então eles não encaixam na história da Atlético. Eu não entendo qual é o aproveitamento. Só pode ser mesmo aquela coisa, com todo o respeito que eu tenho, entre aspas, de fica aqui quietinho, nós vamos tentar colocar, vamos tentar melhorar a situação de vocês. Quem sabe alguém esquece o que vocês fizeram e a gente dá um jeito. É só jogar. Eu não acredito. É só jogar. Se o Jô entra, eu acho difícil. Mas eu o acho Jô... que não vão ter tanto. Eu também acho que não vão ter oportunidade. É só segura aqui, fica aqui. No Campeonato Mineiro eu até vejo. Possibilidade, né? De você vai montar um time meninos, com o André, com o Jô e tal, não juntos. Vai atrapalhar os meninos. Mas eu não vejo na Libertadores uma possibilidade, embora o Jô tenha toda a experiência e tal, e a gente não sabe. As contusões, elas existem para todos os jogadores de todas as posições, né? De repente, o Lucas Prato tem uma contusão tal, e outro jogador também possa ter, então ele poderia entrar. Mas eu não consigo enxergar possibilidade desses caras entrarem no time e o time continuar rendendo o que rendeu contra o Shakhtar, o que rendeu contra o Cruzeiro, o que rendeu contra o Flamengo, o que rendeu contra o Corinthians. Difícil acreditar nisso. Everton, se a gente imaginar o time titular do Atlético hoje, da maneira como entrou diante do Shakhtar, a gente tem o Luan pela direita, o Carlos pela esquerda, o Dátulo centralizado e o Lucas Prato como centroavante. Com essa formação, ainda tem no banco o Guilherme, que pode sair, mas que por enquanto ainda faz parte do elenco, o Dodô e o Michael Suel. 3 jogadores de muita qualidade, jogadores de talento, de velocidade, que são prioridades, digamos assim, entre os atletas que estão no banco. Que horas que esses 2 que a gente citou, esses 2 reintegrados vão durar? Eu espero que nenhum. Porque são 3 ótimos reservas. O elenco do Atlético é muito bom. Saiu o Tardelli e olha como é que o time ficou. Ainda não veio uma reposição, a gente não sabe se vai chegar. E se não chegar, não é o fim do mundo, justamente por causa disso que eu estou destacando. 3 ótimos reservas ali do meio para frente, considerando o time titular. Então machuca o Lucas Prato, que é um centroavante. Pode colocar o Carlos de centroavante, colocar o Dodô ali de meia. Tem muita coisa que dá para fazer mantendo a velocidade. E sobre essa história de ser reintegrado, claro que num contexto completamente diferente, são jogadores distintos e o Dagoberto não teve problemas extracampo, mas foi o que aconteceu mais ou menos com o Cruzeiro também, que dispensou, digamos assim, o Dagoberto, não teve como negociá-lo e ele voltou. Acho que é mais ou menos o que aconteceu com o André e com o Jô. Quando o diretor, o Maluf, falou não jogam mais daqui, era pensando numa possibilidade de transferência. Mas como não aconteceu, volta aqui. Olha aqui, daqui a pouco a gente, só lembrando que o Leston Júnior está conosco aqui, nosso convidado especial, e o Valdir Barbosa já nos concedeu uma entrevista, logo no início dos Donos da Bola, o repórter Luciano Dias, o Mr. Band, confirmando a saída do Lucas Silva, dizendo que o Everton Ribeiro está realmente próximo de deixar o Cruzeiro e falando também da possibilidade do Mena assinar com o Cruzeiro nos próximos dias. Enfim, olha aqui, o presidente do Cruzeiro, Gilvante Pintava, daqui a pouco vamos falar, eu preciso ouvir de vocês aqui, rapidamente, Leston, sobre a chegada do De Arrascaeta. E aí ficou essa discussão, né? O Cadu ontem, 1h30 da manhã, me ligando para falar de Arrascaeta. Porque eu falei que ele... Eu falar outra coisa. Que acaba com ETA também, mas não é de Arrascaeta. Não, isso é isso que vocês estão pensando. Não. É a lambreta que você comprou. Ô, Júnior, fala para mim do De Arrascaeta de característica e do que ele pode fazer caso o Cruzeiro perca o Everton Ribeiro. Como é que você acha que ele vai jogar nesse meio campo? Então, Everton, até dentro daquilo que a gente estava dizendo em relação à velocidade e mobilidade, o futebol hoje joga-se muito fechado, né? Então é importante você ter jogadores com essa característica que consigam driblar zagueiros. Nós temos alguns jogadores que jogam no setor de meio campo que são pouco efetivos exatamente por driblar volantes, por jogarem numa zona de campo longe do gol. E é um atleta realmente com uma característica interessante, porque tem boa qualidade técnica e tem velocidade. E dribla bem. Aliás, fala pro pessoal, ele é muito parecido nas características com o Everton Ribeiro. Exatamente. Né? Se você analisar, vamos dizer, o trio, né, de meias ofensivos do Cruzeiro nas 2 últimas temporadas, era um encaixe muito legal de característica, porque tinha o Everton Ribeiro, que dribla, o Ricardo Goulart, que é um jogador que dá muita sustentação no setor de meio campo, porque retém a bola e chega na frente com muita precisão, com muita
muita força. E jogava ali o William, em alguns momentos do ano passado jogou o Marquinhos, que tem a velocidade como principal característica. Então era um encaixe interessante. Então acredito que é um jogador que vai suprir essa ausência, caso se concretize, do Everton, porque tem as características muito semelhantes. Agora, é importante o torcedor não já criar essa comparação, porque toda comparação ela é ruim, principalmente tratando-se de jogador que foi tão importante nas 2 últimas temporadas. Edmar, você quer falar mais alguma coisa sobre o De Arrascaeta? Não, eu queria que o Lesson falasse o seguinte, quando ele fala que o Everton Ribeiro, e aí a gente não está falando que é fácil, que o Arrascaeta vai ser igualzinho, não é nada disso. É tipo de jogo que vai acontecer, porque ele dribla como ele, chega com essa intensidade e tal, carrega a bola. Ele é condição de bola. Agora, do Ricardo Goulart é mais difícil, né? É difícil. O tipo de jogador do Ricardo Goulart, fica todo mundo assim, quem é o substituto do Ricardo Goulart? Só Deus para saber. É que a gente sempre dizia aqui, Leston, que o Cruzeiro, que quando o Goulart jogava mal, o Cruzeiro normalmente não atuava bem. É meio que uma mola desse meio campo. Eu falei 200 vezes, o Cadu até fica rindo aqui, porque tanto que a gente fala disso. mas é fato. Você vê algum jogador no elenco do Cruzeiro, ou por exemplo, eu não vou perguntar do Riascos, porque não é. Mas você vê algum jogador no elenco do Cruzeiro hoje com características semelhantes, ou alguém no mercado que possa suprir essa carência? É difícil, porque realmente o Goulart é um jogador diferente, né? Diferente porque... O que ele faz de diferente, Júnior? Porque retém bem a bola no setor de meio campo, né? O Cruzeiro foi um time com o Goulart que sempre teve muita bola, né? E é um jogador que, por jogar numa zona de campo muito povoada, tem muita força para romper e chegar à frente. Isso. Então, acho difícil. E essa questão de saída de jogadores, até vejo da seguinte maneira, o Cruzeiro está trazendo bons jogadores e talvez não vá conseguir ter o mesmo modelo de jogo que teve nas temporadas passadas. Diferente. Mesmo você pode ter um time até melhor, com uma característica um pouco diferente, até melhor. Manter a característica mudando os jogadores é muito difícil, por mais próximo que seja essa característica, porque realmente jogadores como Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, têm as suas particularidades, são jogadores importantes, como você bem disse, o próprio Goulart, o Cruzeiro sempre que teve dificuldade, eu lembro de vários jogos contra o Criciúma, jogos que o Cruzeiro teve dificuldade com adversários muito fechados, o Goulart era o jogador que fazia a jogada, negociava a jogada por trás, fazia essa bola chegar no lado do campo e infiltrava para finalizar. Então é difícil um jogador completo como ele, mas o Cruzeiro vai buscar no mercado jogadores para que tenha um time competitivo como teve no passado aí desses 2 anos. Segunda-feira nós receberemos aqui, nos donos da bola, o técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira. Estará conosco aqui. Nada melhor que receber o Marcelo Oliveira na segunda-feira aqui no estúdio, porque ele vem na semana posterior a um agito total de perda de grandes jogadores, né? Então a gente recebe o Marcelo aqui na próxima segunda-feira e será um programa, sem sombra de dúvidas, excepcional. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, Marcelo. Nós somos fã do Marcelo. Ô Ídolo, rapidamente, você queria falar alguma coisa também sobre o tema discutido aí, de Arrascaeta? Os companheiros têm razão, de fato, a característica do Arrascaeta é muito mais próxima da característica do Everton Ribeiro, mas, em termos de posicionamento, acho que ele vai jogar no setor do Ricardo Goulart, com outro estilo, mas como um meia centralizado. E não pela direita, como o Everton Ribeiro jogava. E até nessa linha, Everton, para completar aquela história da ausência de substituto para o Everton Ribeiro, para o Lucas Silva, e não tanto para o Everton Ribeiro, o Cruzeiro não tem um volante pronto, de grande qualidade, para já chegar e assumir a posição do Lucas Silva, mas pode montar o trio de meias com o William de um lado, o Alisson do outro e o Arrascaeta por dentro. Né? Então tem mais substitutos nessa posição, isso que eu quis dizer. O Genta está pedindo aqui, falando comigo no ponto, está pedindo um Fabrício de volta. Eu não sei, né? O Fabrício é um baita de um jogador, uma pessoa espetacular, o problema hoje, é a parte física, né? Mas o Fabrício, em condições físicas... Onde o Fabrício está, hein, Genta? Está no Vasco? Está jogando? Até o Genta disse que sim. A gente, antes de o Everton Ribeiro sair, a gente falava, não, o meio-campo do Cruzeiro vai ser Arrascaeta, Everton Ribeiro e ou Alisson ou William. Havia essa dúvida. Como o Everton Ribeiro saiu, eu acho que é o momento de escalar os dois. Fazer esse trio com velocidade, com muita qualidade. O Arrascaeta pode até jogar pelo lado do campo, mas se adapta bem a essa função de meia central. Acho que o caminho vai ser esse. Leston, ano passado nós tivemos um clássico no Mineirão, onde o Levi surpreendeu e meteu um volante só. Jogou com um volante só. E aí eu me lembro muito bem que antes do jogo, conversando com várias pessoas, ouvindo as emissoras, todo mundo dizendo que seria um suicídio
jogar com um volante contra um Cruzeiro que tem um meio-campo, que tinha um meio-campo espetacular. Dá para jogar com um volante só? E qual o risco que o Levir correu e por que ele venceu o jogo mesmo jogando com o volante? É porque o futebol mudou muito, né? E essa questão da função do jogador, ela é mais importante do que a posição de origem. Né? Você coloca... Eu lembro que o Luan chegou a jogar, vamos colocar assim, quase como um segundo volante, né? O Tato naquele dia foi volante, é exatamente isso. Mas você vai analisar que hoje os volantes, né, tidos no futebol, são jogadores que precisam participar dos 3 momentos do jogo, do momento ofensivo, do momento de transição e do momento defensivo. Então, a partir do momento que o futebol hoje trabalha com muita compactação, com as linhas muito próximas, ocupação de espaço, você tem um jogador que tem essa facilidade pela mobilidade, pela capacidade técnica, porque aí a gente discute, o Lucas Silva, o Cruzeiro vai perder com a saída de bola, com a qualidade técnica. Você colocou um meia, como o Dátalo fez várias vezes, você tem muita qualidade na saída. Você não perde na chegada desse jogador na frente, porque ele tem essa característica, ele tem o ímpeto de chegar à frente. Então, acho que passa muito pela questão de função, cumprimento de função. E treinadores, né, como do nível do Levi, tem muita facilidade com isso, é por isso que conseguiu fazer muito bem isso no time do Atlético. Muito bem. Então estamos de volta aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Carlos Roberto Gomes. Ô Carlos, sua solicitação já foi repassada para o setor responsável. Eu não vou falar o que é. Eu achei a mensagem dele melhor que a gente já recebeu. Melhor que a gente já recebeu até hoje. Se é isso aqui ao vivo, manda cai até minha mãe do céu. Olha aqui, o Dodô, ele quer se destacar. Eu gosto muito do futebol desse garoto. Esse menino joga muito. Quer se destacar com a camisa do Galo, não pode ser diferente, para conseguir chegar à seleção olímpica. Ano que vem tem Olimpíadas. Fala aí, Dodô. É um sonho, né? Me criei aqui na base, então agora as coisas estão acontecendo tão rápido e eu posso disputar a Libertadores. Então, estou fazendo um bom início de ano, quero aproveitar todas as oportunidades que eu vou ter, fazer um bom campeonato mineiro e, consequentemente, se eu fizer, tenho certeza que o Levi vai optar por mim na Libertadores. E joga muito mesmo, garoto, né, Leston? Como joga esse menino Dodô, hein? É muita qualidade, Ele né? pode substituir o Tardelli no Atlético? As características são parecidas? É um jogador que pode se aproximar em relação à característica, né? Mas também precisa ter o devido cuidado em função da comparação por tudo que o Tardelli representa. E é importante destacar, mais uma vez, acompanho, vejo sempre vocês também destacando, o trabalho que é feito na categoria de base do Atlético. Realmente um trabalho muito bem feito, porque... André Figueiredo. Todo ano o Atlético sempre promovendo os jogadores e não só promovendo e oportunizando e os jogadores dando o retorno. Então acho que isso é importante e o Dodô é mais um desses jogadores que estão aí surgindo da divisão de base do Atlético com boas perspectivas para o futuro. Muito bem, você quer falar do Dodô, Cadu? Você sempre diz aqui que ele será realmente o jogador da vez na temporada? Em termos de habilidade, de talento, eu acho que é o melhor jogador que o Atlético tem nessa safra da base do meio para frente. O Carlos é um ótimo jogador também, do meio para frente ajuda muito na marcação ali, fechando o lado esquerdo, acompanhando o lateral, aquele trabalho tático muito útil, mas com a bola no pé, talento, fazer a diferença, o drible, o gol bonito, o Dodô é quase insuperável aí nessa nova safra do futebol brasileiro. Então, tomara que tenha muitas oportunidades ao longo do ano, principalmente nesse primeiro semestre, para já se firmar da forma mais rápida possível, porque acredito muito nele, viu, Everton? E, de fato, em termos de características, é o que mais lembra o Tardelli. Aquela história que eu já falei aqui algumas vezes. Tem características de meia e de atacante no mesmo jogador. Arma e finaliza, dribla e dá o passe. É um jogador muito completo. Então, tem que ficar de olho nele sim. Esse gol que ele fez contra o Palmeiras aí é um golaço espetacular. E, curiosamente, Dimar, olha que importante essa informação que eu vou te dar agora. Todos os gols do Dodô foram marcados à direita das cabines de rádio e televisão. Olha que interessante, hein? É importante. Mas eu gostei mesmo foi dele falar de seleção olímpica, né? Porque ultimamente o que a gente está vendo os jogadores falarem, quando eles recebem proposta, é assim, não tem esse negócio de seleção, se olhar bem, se não olhar, pode ser a China, a Rússia, a vovozinha, ele pelo menos ainda pensa em seleção. Eles não são sinceros, assim, seria bacana se fosse, né? Mas ainda fica, acho que na China eles vão me ver mesmo assim, vão sim. Agora, legal, né, o que o técnico do Bernard falou dele, né? Sim, gente, agora que não tem mais jeito mesmo. Não, mas né? ele foi desce pra lá a lenha pra chora demais, foi lá pra ganhar dinheiro. Então, acabou, né, Cadu? E aí serve de exemplo pra todo mundo, foi pensando no dinheiro, né? E olha o que aconteceu. Quer dizer, algumas coisas dão certo, outras não dão. Mas você muita sabe gente que... falou assim, o Lucas Silva esperou a hora certa, a proposta certa.
Mas veio da Gente, Europa, o Lucas Silva é um caso né? sui generis. É a parte, gente. É um caso sui generis. Segundo o que me consta, parece que esse negócio já vem se arrastando há algum tempo, mas dizem que o Real Madrid fez um estudo da vida do cara. Levantou uma vida do cara. Já disse, nós vamos te buscar, faça aí um curso de espanhol e tal, e tal. Então existe um preparo, né, Leston? Tem uma matéria da 442, uma revista... Revista inglesa, ótima. Exatamente. E ela coloca o Lucas e mais alguns jogadores como perfil perfeito. Sem brinco, sem tatuagem, não bebe, não fuma, uma série de fatores, né? Perfil perfeito. Além da capacidade técnica do atleta, o comportamento, a postura, então realmente até muito interessante. Até para a adaptação dele na Europa, não é só o futebol que conta, né? E aí é uma judiação que está se fazendo com o Bernard, porque eu acho que essa exposição, né? Você está no país do cara, você fazer isso, você dar uma entrevista e dizer isso, é de uma bobagem de um treinador, que a gente sabe que é apaixonado pelo futebol brasileiro, mas que na condução dele é muito ele, na verdade, ele parece ter uma relação de amor e ódio com o Brasil, porque ao mesmo tempo que ele considera os jogadores do Brasil os mais talentosos e gosta de contratar atletas do meio para frente brasileiros, ele sempre critica esse aspecto comportamental. Gente, nós vamos embora, mas a gente promete que segunda tá aqui de novo. A partir de 1 da tarde, bom final de semana, a 1 da tarde na segunda. Fique ligado aí, que segunda-feira tem Marcelo Oliveira aqui nos Donos da Bola. Bom final de semana, obrigado, Leston, pela vinda. Vai voltar outras vezes. Segunda a gente volta. Tchau, Pedro.